Vamos agora para o nosso comentário médio. Está aqui o item 210. Eu estou localizado ainda no capítulo da formação dos médios, ali o capítulo 17, item 210, que tem... Agora estamos estudando sobre o desenvolvimento da mediunidade. E ainda, dentro do desenvolvimento da mediunidade, nós estamos mais especificamente sobre a psicografia mecânica ainda. Esses itens aqui, do 210 ao 213. Então, o 210, ele é cheio de detalhes. Então, nós vamos ler o 210, vamos fazer os comentários, e depois os outros dois seguintes, né? o 11 e o 12, vamos ler os dois na sequência e eu acho que até o 13, para nós completar daí sobre os médios mecânicos hoje. Daí nós estamos, eu acho que até aí temos matéria suficiente para nós. Então, vamos pedir ao Lucas a leitura do item 210. Nós acompanhamos bem aqui os detalhes dele. Então, ok. 210. O primeiro indício de disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que ele não logra dominar. Muitas vezes, não traz senão riscos insignificantes. Depois, os caracteres se desenham cada vez mais nitidamente. E a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita ordinária. Em todos os casos, deve-se entregar a mão ao seu movimento natural e não oferecer resistência, nem propeli-la. Alguns médiuns escrevem desde o primeiro princípio correntemente, com facilidade, às vezes mesmo desde a primeira sessão, o que é muito raro. Outros, durante muito tempo, traçam riscos e fazem verdadeiros exercícios caligráficos. Dizem aos espíritos que é para lhes soltar a mão. Prolongando-se demasiado esses exercícios, ou degenerando na grafia de sinais ridículos, não há duvidar de que se trata de um espírito que se diverte, porquanto os bons espíritos nunca fazem nada que seja inútil. Nesse caso, cumpre redobrar de fervor no apelo à assistência destes. Se, apesar de tudo, nenhuma alteração houver, deve o médium parar. Uma vez reconheça que nada de sério obtém. A tentativa pode ser feita todos os dias, mas convém cesse aos primeiros sinais equívocos, a fim de não ser dada satisfação aos espíritos zombeteiros. A essas observações acrescenta o espírito. Há médiuns cuja facilidade não pode produzir senão esses sinais, quando, ao cabo de alguns meses, nada mais obtém do que coisas insignificantes. Ora um sim, ora um não, ou letra sem conexão. É inútil continuar. Será gastar papel em pura perda. São médiuns, mas médiuns improdutivos. Demais, as primeiras comunicações obtidas devem considerar-se meros exercícios, tarefa que é confiada a espíritos secundários. Não se lhes deve dar muita importância, visto que precedem de espíritos empregados a fazer disto. Assim dizer, com mestres escritas que desembaraçarem o médium principiante. Não criais sejam alguma vez espíritos elevados que se aplicam a fazer com o médium esses exercícios preparatórios. Acontece, porém, que se o médium não colima a um fim sério,
esses espíritos continuam e acabam por se lhe ligarem. Quase todos os médios passaram por esse cadinho para se desenvolver. Cabe-lhes fazer o que seja preciso para captar a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Fim da... Aí, ó, o item 210 nos traz bastante orientações, bastante elucidações, coisas importantes aqui. Só com um questionamento. Quando, né, ele fala mais ou menos um período de tempo, mas quando o médium se esforça para exercer a escrita mecânica, né, até que ponto aquilo que ele produz, ou quanto tempo vai demorar, ele fala até um tempo, mas não deve ser uma regra absoluta, né, de manutenção nesse esforço, né, porque é uma atividade que deve ser bastante difícil para os espíritos, né, tem que utilizar um órgão físico para poder fazer, né? Até então, os outros são espirituais. Liga no perispírito daquele médium e utiliza dele para ele, através do cérebro, ver. Quando é mecânico, tu não tem atividade direta ou tão intensa do médium, sim o uso do exercício do elemento físico para isso, né? Então, deve ser uma coisa que necessita bastante exercício do plano espiritual para conosco e a nossa paciência. Só que aí vem aquela questão, até quando essa paciência deve ser usada, né? Aqui ele fala que chega um ponto que, olha, meu amigo, não tem jeito, contigo não vai rolar, porque tu ainda não tem predisposição para isso, né? Para a gente ficou só esse pontinho, assim, quanto esse exercício deve ser mantido, né? Ele nos fala aqui alguns meses, né? Ele não precisou ali o que é o alguns meses. Então... Ele diz que tem uns que na primeira vez já escreve, depende da pessoa, raro, né? É muito raro. Depende do médium. Escrever correntemente na primeira vez é raro. Tem, mas é raro. Tem aqueles que começam com alguns rabiscos a primeira vez, ou sendo de repente o frenito na mão ali, o frenito ali na mão, a tremedinha da mão. Então, ele já sente que alguma coisa tem. Então, provavelmente que ali já dá para dar uma atenção, tem um indício de que a pessoa tem. Agora, ficou a pessoa 6 meses. Ele disse que, eu não sei se é nesse ou logo mais adiante, o problema dele antes é esse também, que às vezes não se localiza, que poderia ser feito até diariamente. Então, mas vamos dizer que a pessoa, você colocasse ali, como lá no outro, agora a gente viu que seria, digamos, em torno de 15 minutos, 2 vezes por semana, em 6 meses, nem a mão não tremeu. Será que não é suficiente para dizer, bom, por aqui não é o caminho? Mas aí tem que fazer só numa sessão mediúnica, né, no caso, não pode tentar fazer sozinho. A recomendação é essa. Então, mas daí, digamos, a pessoa que vai uma vez e tudo, que 15 minutos durante o trabalho mediúnico ali, ela se predispõe, pega o lápis, faz ali, fica na posição de escrever. Você coloca que está à disposição dos espíritos para escrever. E depois, digamos, de 6 meses, como ele quer alguns meses, aí cada um vai ver. Ele nunca sentiu o mínimo, não deu o mínimo rabisco, nem a mínima... Aí desiste. Mas daí a gente viu que também, às vezes, ele começa aos pouquinhos, porque, como disse o Lucas ali, há uma certa dificuldade, né? Porque se a pessoa já não tem aquela... Tem que desenvolver, começar do início, como uma criança que ela nunca escreveu. Daí, quando vai ensinar a escrita, os primeiros rabiscos aí, tem com dificuldade, tem que às vezes, começar a ensinar a pegar o lápis, para daí começar, e com o tempo depois solta a mão e depende do quê? De um exercício, assim é mais ou menos por aí. Né? Eu acho assim, que nos trabalhos mediúnicos, quem quer fazer esse tipo de exercício, cada sessão, cada vez por semana que vai no trabalho mediúnico, tem que pegar a caneta
e ficar ali aguardando com a caneta em cima do papel para ver se vai sair alguma coisa, né? Para experimentar, para ver se vai dar certo ou não. E uma dúvida que eu tenho é só o braço ou tem uma ligação com a mente da pessoa ou não tem nada a ver? Eu tô ali só para utilizar a minha mão. Ele recebe alguma mensagem pelo cérebro, sei lá? Aqui nós estamos vendo os puramente mecânicos. O mecânico daí. Porque tem o semi-mecânico, que a gente viu agora antes ali, que daí seria mais ou menos assim, uma definição bem rápida. O mecânico, ele pega a mão e escreve. E o médium nem sabe o que está saindo lá no papel. Está lá, a mão dele está emprestada lá. Sim. Pegaram na mão dele e estão tocando. O semi-mecânico, pegaram na mão dele e estão escrevendo, mas ele está presteando lá, ele está acompanhando, está lendo o que está sendo escrito, ele está sabendo no momento que está sendo escrito. Semi, está sendo escrito e ele sabe no momento. E o intuitivo, ele recebe, é comunicado a ele e ele escreve. Então, o espelho daí é só pela mente. Então, rapidamente, a grosso modo, é isso. Vanessa que levantou a mão. É. Vanessa, agora terminou a fineza de levantar a mão. Vai no grito. Peraí, vai estar minha mão, então. Não, é que, pelo que eu tinha entendido, a mão é um instrumento mesmo. É como se fosse aquelas cestas e aquelas que utilizavam antigamente para fazer escrita, que tinha ali a cesta, né, ou a caneta, a pena, que eles chamavam ali, que eles faziam para... E aí o braço funciona da mesma forma. Eu acho que é por isso que tem que ter um certo tipo de preparação junto com os espíritos, né, que estão orientando e a pessoa, porque até tu conseguir deixar teu braço ali sem, né, para que eles tenham um controle, eu imagino que seja assim. Porque até quando começa ali, até a leitura traz ali para gente, que no início vem os espíritos, né, quando eles chamaram de secundários para fazer tu escrever as primeiras palavras. Eu imagino que seria assim, tu tá numa escola e tem a professora e o estagiário, mais ou menos. Aí vem o estagiário de início te ensinar a pegar na caneta e fazer os primeiros rabisquinhos. Depois vem os espíritos superiores, que seria o professor ali para passar as mensagens, né? Eles vão indo por hierarquias. Eu acho que é por isso que a gente não tem que fazer em casa, porque em casa a gente não teria, digamos assim, todo o suporte do pessoal que está mentalizando ali né, numa casa espírita, enfim, de proteção. Aí pode vir qualquer espírito ali para tentar passar uma mensagem. E nisso pode ocorrer uma obsessão, né, alguma coisa mais séria, um espírito vir ali e resolver ficar na tua casa. Então a gente tem que evitar, assim, de fazer esse tipo de coisa em casa, né? Mas eu imagino que seja mais ou menos... como tem anteriormente até disse ali no livro, que era algo muito orgânico, que quem não tem essa predisposição orgânica para poder escrever, não consegue escrever mesmo que queira. Eu acho que por isso que as pessoas ficam lá 6 meses, como diz o tio Marino lá, e não faz nem um coraçãozinho, sei lá, uma bolinha, né? Não risca nem um pauzinho, sei lá. Não sai nada ali porque é orgânico, é algo que tem que vir junto com da pessoa, a pessoa já nascer com aquela disposição, né? Nós temos que nos situar no tempo aqui, ó, porque quando foi escrito isso aqui, ó, Kardec não podia dizer, não, só nas casas espíritas, só na sessão mediúnica. Aonde que tinha casa espírita e sessão mediúnica na época? Então, nós não tinha, naquela época. Então, agora, hoje, nós já não temos mais desculpa de não ter, porque do jeito ainda mais nós aqui no Brasil temos essa facilidade, na pátria do Evangelho aqui nós temos. Isso, pela fisionomia, eu já li. Voltar aqui. Bom, o negócio que nós estamos estudando aqui como já foi bem abordado, é a psicografia mecânica. E o Marino disse que na época Kardec orientava
E não dizia se era para ser feito isso em grupos de estudo ou casas espíritas, porque existiam muitas sociedades de estudos espíritas na época. Não existiam muitas casas espíritas, mesmo como nós temos hoje os centros espíritas. Mas a gente faz uma análise. Pelas recomendações que a gente vai ver ao longo desse estudo, existem muitas armadilhas para quem está iniciando. O médium tem que conhecer, por isso a gente estuda o livro dos médiuns, para depois adentrar nessa tarefa. E este exercício que nós estamos falando aqui, já foi bastante reforçado, é a psicografia mecânica. Como o Marino bem frisou, não se tem noção do que escreve. E a Vanessa até falou que se pega o espírito, utiliza da mão do médium como um médium, como uma pessoa usa uma caneta, né? Para ele, a mão do médium é apenas um apêndice. E as pessoas não têm consciência. E para não cair nas armadilhas ou nos riscos de desenvolver essa faculdade sozinho em casa, é recomendado que se faça, e se deve ser feito, a preparação, o treinamento nas casas espíritas. Mas daí eu faço uma pergunta, e como escrever um livro nas casas espíritas? Divaldo Pereira Franco escreveu 7 livros em viagens, quando fazia palestras. Então se pressupõe que ele estava sozinho no seu quarto enquanto escrevia, mas já era um médium treinado. Se a gente for ver a história dele, as primeiras vezes que ele manifestou a psicografia foi em grupo mediúnico, não foi sozinho. Ele ainda nem tinha consciência que tinha essa capacidade. E se nós formos olhar, aqui também alerta, que esses exercícios são feitos por espíritos não muito elevados. E a pessoa, se pedir para qualquer espírito se manifestar, vai haver a probabilidade maior de haver a psicografia. Mas depois tu pode dispensar o espírito. Então tem que fazer um apelo ao anjo, ao guia protetor, né? Aos bons espíritos que enviem um bom espírito, embora não muito elevado, porque um elevado não vai ter muita coisa para fazer, mas que seja um bom espírito. Assim que uma pessoa vai contratar um pedreiro para fazer a sua casa, ele vai fazer uma análise da folha corrida desse pedreiro, né? Se não é um criminoso ou coisa parecida, que vai colocar a família em risco. Porque uma vez colocado dentro de casa é difícil tirar. Mas depois, pelo que eu acabei de falar aqui, não tem como fazer um livro dentro de uma casa espírita, principalmente se for fazer uma obra de bastante extensão. Não é que não tem, mas é que fica mais difícil, mesmo porque as sessões que as pessoas trabalhamos são uma vez por semana. Mas daí tem uma historiazinha do Divaldo Pereira Franco, por exemplo. Vocês devem conhecer a história dele. Ele começou a psicografar em 57, se não me engano. E depois de um certo tempo, os espíritos disseram para ele destruir tudo que tinha escrito, que era apenas exercício, e ele estava guardando aquilo tudo. E daí Joana de Ângela fez uma compilação das mensagens que ela tinha trazido através dele e publicou a primeira obra, Messe de Amor, em 64. Olha quanto tempo até publicar a primeira obra. 64 para 57 dá quase 17 anos, dependendo do mês em que isso aconteceu, né? Uns dizem que é 16, mas se fizer o cálculo pelo ano, daria 17. De exercício até publicar a primeira obra. E muita gente aí já começa a psicografar e divulgar livros psicografados. E aí, como é que a gente vai acreditar na credibilidade deste conteúdo? Aí é importante fazer uma análise. O Marino já antecipou, né, os médiuns semimecânicos, onde se mistura, porque a pessoa tem consciência do que escreve e tem os intuitivos também. E tudo isso é psicografia. Então, quando há uma obra, assim, obra psicografada, eu não me lembro de ter visto lá escrito psicografia mecânica, ou intuitiva, ou semimecânica. Apenas diz psicografada. E nós temos a tendência de acreditar que tudo que é psicografado é verdade. E não estará essa pessoa iludida por um espírito mistificador? Aí é que está a questão, né? E por isso as federativas têm o cuidado de selecionar, pelo menos aquela mais bem organizada, como é o caso da nossa.
as obras a serem divulgadas e vendidas pela própria federativa. Não vai ser possível impedir que elas sejam vendidas fora, porque tem muita gente aí vendendo obras espíritas, né? Mas pelo menos numa casa organizada tem que fazer esta seleção. E o médium, a gente sempre reforça aqui, tem que submeter aquilo que recebe à análise de terceiro. Qual é o risco de, às vezes, ter dificuldades? Isso é fato. Chico Xavier, quando publicou as primeiras obras psicografadas de André Luiz, também teve dificuldade até de serem aceitas pela FEB. Demorou um certo tempo para que fossem aceitas, porque ele trazia informações novas que o espiritismo não estava, o movimento espírita ainda não estava inteirado. E houve dificuldade em entender que aquilo era verdade. E hoje são totalmente aceitas, porque não há como negar que o trabalho do Chico Xavier era totalmente desinteressado. E eu até tinha salvado aqui, mas por falta de tempo não vamos compartilhar, um momento em que ele psicografa e o Ivan Lins tem um trabalho que ele apresenta na internet, uma análise da vida do Chico Xavier. Ele nunca utilizou os recursos provenientes das suas obras. É outra coisa. A obra objetiva, os direitos autorais, são mantidos em nome do médium? São destinados a instituições beneficentes, ou casas espíritas, ou as federações? Chico Xavier destinou tudo para instituições e para a FEB. Então não teria sentido uma pessoa que fez mais de 400 livros, mais de 430 livros, usar uma vida inteira psicografando e não ficar com nenhum centavo apenas para projetar o seu nome, até com o desgaste da própria saúde. Bom, acho que já me prolonguei demais, vou deixar para o pessoal comentar aí. Eu acho que agora vamos passar para o 211, se ficou alguma coisinha desse do 210, alguma ideia ali, na próxima, daí os próximos comentários, mas vamos continuar, vamos pedir para... Pode ser eu. Tá, pode ser, vai lá. O escolho com que topa a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de haver-se com espíritos inferiores e devem dar-se por felizes quando são apenas espíritos levianos. Toda atenção precisam pôr que tais espíritos não assumam predomínio, porquanto, acontecendo isso, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. É o ponto esse de tal modo capital, sobretudo em começo, que, não sendo tomadas as precauções necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. A primeira condição é colocar-se o médium, com fé sincera, sobre a proteção de Deus e solicitar a assistência do seu anjo da guarda, que é sempre bom, ao passo que espíritos familiares, por simpatizarem com suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou mesmo maus. A segunda condição é aplicar-se com um meticuloso cuidado a reconhecer, por todos os indícios que a experiência faculta, de que a natureza são os primeiros espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência sempre que se desconfie. Se forem suspeitos esses indícios, dirigir fervoroso apelo ao seu anjo da guarda e repelir com todas as forças o mau espírito, provando-lhe que não conseguirá enganar, a fim de que ele desanime. Por isso é que é indispensável se faz o estudo prévio da teoria, para todo aquele que queira evitar inconvenientes peculiares à experiência. A esse respeito, instruções muito desenvolvidas se encontram nos capítulos da obsessão e da identidade dos espíritos. Limitar-nos-emos aqui a dizer que, além da linguagem, podem considerar-se provas infalíveis da inferioridade dos espíritos. Todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita extravagante, irregular, intencionalmente torturada, de exageradas dimensões, apresentando formas ridículas e desusadas. A escrita pode ser muito má, mesmo pouco legível, sem que isso tenha o que quer que seja de insólito, porquanto é mais questão do médium que do espírito.
Temos visto médiuns de tal maneira enganados que medem a superioridade dos espíritos pelas dimensões das letras que ligam grande importância às letras bem talhadas, como se foram letras de imprensa, pluralidade evidentemente incompatível com uma superioridade real. E para Silvia ler o 212, porque daí são bem... Tá bom. Se é importante não cair o médium sem o querer na dependência dos maus espíritos, ainda mais importante é que não caia por espontânea vontade. Preciso, pois, se torna que imoderado desejo de escrever não o leve a considerar indiferente dirigir-se ao primeiro que apareça, salvo para mais tarde se livrar dele, caso não convenha. Por isso que ninguém pedirá impunemente, seja para o que for, assistência de um mau espírito, o qual pode fazer que o imprudente lhe pague caros serviços. Algumas pessoas, na impaciência de ver desenvolver-se em si as faculdades mediúnicas, desenvolvimento que considero muito demorado, se lembram de buscar o auxílio de um espírito qualquer, ainda que mau, contando impedi-lo logo. Muitos hão tido plenamente satisfeitos seus desejos e escrito imediatamente, porém, o espírito, pouco se incomodando com o ter sido chamado na pior das hipóteses, menos dócil se mostrou em ir-se do que em vir. Diversos conhecemos que foram punidas da presunção de se julgarem bastante fortes para afastá-los quando quisessem, por anos de obsessão de toda espécie, pelas mais ridículas mistificações, por uma fascinação tenaz e até por desgraças materiais e pelas mais cruéis decepções. O espírito se mostrou a princípio abertamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer crer na sua conversão ou no pretendido poder do seu subjugado para repeli-lo à vontade. Jaque Pouso, poderia ler o 213 para nós? Sim. A escrita é algumas vezes legível, as palavras e as letras bem destacadas, mas com certos médiuns é difícil que outrem, a não ser ele, a decifre, antes de haver adquirido o hábito de fazê-lo. É formada frequentemente de grandes traços. Os espíritos não costumam economizar papel. Quando uma palavra ou uma frase é quase que todo ilegível, pede-se ao espírito que consinta em recomeçar, ao que ele, em geral, aquece de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este chega quase sempre a obtê-la mais nítida, por meio de exercícios frequentes e demorados, pondo nisso uma vontade forte e rogando com fervor ao espírito que seja mais correto. Alguns espíritos adotam sinais convencionais, que passam a ser de uso nas reuniões do costume, para assinalarem que uma pergunta lhes desagrada e que não querem responder a ela, fazem, por exemplo, um risco longo ou coisa equivalente. Quando o espírito conclui o que tinha a dizer, ou não quer continuar a responder, a mão fica imóvel, e o médium, quaisquer que sejam seu poder e sua vontade, não obtém nem mais uma palavra. Ao contrário, enquanto o espírito não conclui, o lápis se move sem que seja possível a mão detê-lo. Se o espírito quer espontaneamente dizer alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever, sem poder obstar a isso. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica ser momentânea a parada ou ter o espírito concluído. É raro que não sinta o afastamento deste último.
Estas as explicações essenciais que temos para ministrar no tocante ao desenvolvimento da psicografia. A experiência revelará na prática alguns pormenores de que seria inútil tratar aqui e a cujo respeito os princípios gerais servirão de guia. Se muitos forem os que experimentarem, haverá mais médiums do que em geral se pensa. Então, aqui agora temos bastante matéria aqui, a gente vê, mas é que a sequência tudo vem se encadeando uma na outra e é difícil a gente estudar uma sem acabar entrando no outro item ali, porque é um conjunto, né? Então, agora eu acho que ficou bem mais fácil agora no conjunto da gente, então, voltarmos lá no 211, alguma coisa 210, se tiver, e fazer a observação do que achou necessário comentar. Alguma coisa chamou a atenção, Lucas? Me chamou muita atenção a preocupação que os médiuns têm em relação a, de alguma forma, espíritos que venham a só se divertir ou atrapalhar o processo venham a se fazer presente nesse tipo de escrita. Que como a cedência mecânica ela não envolve diretamente o discernimento do médium, a disponibilidade real, claro, sempre orientado, sempre disponível, porque nada é sem permissão, de alguma forma faz com que a gente tome cuidado, né? Como disse o Wilson até pouco tempo atrás, né? Muita gente santifica aquele que fornece a psicografia, né? O médium que se comunica através da psicografia, a gente dá com verdade, né? Mas o importante é o conteúdo, a forma com que ele se expressa, o que ele transmite com mensagem. E a preocupação que ali tem na questão 212, que muitas vezes os médiums, por querer ser psicógrafos, eles tentam se vincular, inclusive, com espíritos, aceitam espíritos de não boa índole, né? Simplesmente por terem essa habilidade desenvolvida. E depois eles sofrem, porque se desvincular depois desse vício, desse contato, desse acesso a esses espíritos não bons, faz com que tu acabe afastando aqueles que verdadeiramente querem, por amor e por respeito, a prática dessa atividade da psicografia mecânica através do médium. Então tem que tomar muito cuidado, como diz o Wilson, isso leva tempo, isso às vezes não é da nossa encarnação atual, quem sabe para uma próxima. Claro que quanto mais nós exercitarmos mediante o primeiro sinal, mais facilitaremos para uma futura encarnação, até mesmo para essa mais adiante. Mas não dá para a gente querer forçar, querer exigir, querer se valer do exercício já esperando resultado. O exercício é só uma prática de quem sabe. E esse quem sabe ainda tem que ser levado em conta do que é o resultado desse exercício, né? Eu tenho a impressão que... Silene, pode continuar. Eu tenho a impressão que, às vezes, que é permitido os espíritos de más índolas, assim, para fazer a psicografia, porque para fazer a gente pensar mais, analisar, porque o espiritismo é uma fé raciocinada. Então, sendo um espírito inferior, que a gente vê que vem ali só para, até mesmo por uma brincadeira, isso aí faz com que a gente reflita mais, né, sobre a psicografia. Por isso que é permitido. Inclusive, ali ele fala também sobre a questão do médium não se deixar enganar por letras bonitas, né? Porque daqui a pouco tá ali uma caligrafia bonita, daí ele coloca uma palavra mais culta ali para tentar te enganar, e aí tu fica pensando, nossa, esse espírito é superior, ele fala super bem, mas na verdade o espírito tá ali, tá tentando te enganar, né? Então foi uma coisa que eu achei assim, que tem que cuidar, que às vezes nem sempre a forma ali que está vendo a escrita quer dizer que aquele conteúdo que está sendo dito ali, ele é confiável, né? Vem do espírito superior. Então, eu achei muito importante isso que o Wilson falou, da questão das casas espíritas, de certa forma, selecionarem as obras e fazer uma curadoria, né?
para ver que de fato aquilo está sendo vindo, né, está vindo nessas escritas, é confiável, né? Porque senão, porque tem a questão também daqueles médios que, olha quem está aqui com um pato na mão tentando chamar atenção. Oi. Porque tem a questão também da... Como é que eu agora perdi meu raciocínio? Ai, gente, não... Perdi o raciocínio. Daqui a pouco ele volta. Manda já que tem alguma coisa. Eu acho que... Não, é assim, ó, eu penso que só com muita experiência também para identificar, né, quando que é um espírito. Eu nunca participei, não sei, mas me parece ser uma coisa bastante... que exige bastante experiência, bastante vivência, né, para identificar quando que é um espírito, assim, quando não é um espírito legal, enfim, que está ali, que está só para... E também eu acho que pode... A pessoa, por vaidade, como diz ali também, a pessoa, e por querer muito, como o Lucas disse, né, a pessoa pode viajar na maionese, como diz o outro, né. Eu acho que é bem delicado. Eu imagino que as pessoas que são responsáveis por grupos mediúnicos, né, deve ser bem complicado, assim, selecionar as pessoas, porque, enfim, a mente humana é uma coisa, né, que fantasia muito. Eu acho que é muito difícil, assim, fazer uma diferença entre o que realmente... Claro que a gente sabe que nunca vai ter uma comunicação, eu já aprendi, pelo menos aqui, que nunca vai ter uma comunicação totalmente pura, né? Mas eu vejo como uma coisa bem, bem complicada, assim, que exige bastante cuidado e bastante experiência. Acho que a Jaque falou o que eu ia falar, complementou ali a questão que tem médios que eles são mais, como é que é a palavra, intuitivos, né, que eles psicografam, mas é pela intuição que vai vindo e não pela forma mecânica, né. Então, imagina, a gente pode misturar aquilo que a gente pensa, vai misturando ali com o que o espírito está, de fato, pedindo para psicografar, né. Então, eu acho que é isso, essa questão de cuidado, de atenção, de ver o que de fato é nosso, o que de fato é do espírito, enfim. Era isso que eu estava pensando, assim, aquela hora. E aí, de ressaltar, voltando lá, uma coisa que a gente já falou, da importância desse exercício ser dentro de um grupo. Porque daí, num grupo, tem aquele que está iniciando, aquele que está inexperiente, mas ele está junto com pessoas experientes. E daí a importância também do que nós temos aqui no 212 ali, ó, que ele, já Kardec dizia, vamos ver se eu tento localizar aqui, aonde que ele diz aqui, a importância do estudo prévio da teoria, o que a gente está fazendo aqui. Então, para que o próprio médium já tenha um conhecimento prévio. Aqui, ó. Por isso que é indispensável se faz o estudo prévio da teoria, para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares da experiência. A experiência de ativar caraseado. Então, o conhecimento prévio é indispensável. E daí, está num grupo, o grupo sempre vai ter uma experiência. Então, a pessoa, já desse estudo prévio, a pessoa já tem que saber a humildade que tem que ter, o que vai ser analisado aquela comunicação, que normalmente, depois de uma comunicação, ali, se tiver algum inconveniente ali, alguém no grupo vai detectar, e, principalmente o dirigente, ou se não for ele, alguém vai dizer, não, mas tal coisa, tá? Então, é a importância dessa ajuda. Então, o Lucas falou ali, vontade firme, não vontade desmedida. Ele diz que aqui que nós temos que fazer o apelo com fé, pedindo mentores ao nosso espírito protetor. No caso do trabalho mediúnico, ao protetor daquele trabalho, o encarregado espiritual daquele trabalho, ele tem um espírito superior que está cuidando todo o trabalho, então essa ligação com ele para ter essa proteção. Então, uma fé raciocinada.
E como que ele vai ter uma fé raciocinada? É só através do estudo. Mas, senão, a gente vai ter uma fé cega, vai ter uma crença. Então, agora, no momento que tu entende como funciona, como tu tem que colocar, então, vai ter que colocar com a fé, mas a fé, aquela que dá o suporte na razão. Né? Tá? Vamos deixar para os outros também. Vamos lá. Estamos Uma aí. situação Ó, que eu achei, assim, difícil, por isso é preciso todo esse preparo, né, esse exercício, é a questão de que tudo isso pode ser configurado depois numa obsessão. E aí, como se livrar, né? Quando a pessoa já está meio que dominada, que fez, como a Jaque e a Vanessa falaram, que toda, se fascinou, é bem complicado depois, né? Para encontrar o equilíbrio e voltar a entender e afastar aquele mau espírito, né? Vai precisar de bastante apoio. Então, por isso, é necessário todo esse estudo prévio, essa preparação, né? ele de início ele é espíritos que não são elevados, não pode até não ser maus, mas eles são utilizados para vir fazer aquele exercício, aquele trabalho mais grosseiro ali, até que a pessoa, com o desenvolvimento, vai tendo contato. Só que daí tem que cuidar a questão da sintonia, né? Claro. Começar daí dar muita sintonia, ou pela fascinação, achar já que aquilo ali já está sendo o máximo que está, não sei o quê, daí de repente está escrevendo bobagem, querendo divulgar os livros. Abriu uma porta. Psicografia, não sei o quê. Não, tem que ter seriedade. Então, porque abre uma porta e depois não é fácil fechar, né? Mas eu estava pensando aqui, ó, que a gente, quando lê esses livros psicografados, até pelo Chico, tem umas partes que são de espíritos superiores e também tem aquelas partes que é de espíritos inferiores. São de vários tipos, né? Mas aí eu fiquei na dúvida. Como é que... não é só espírito superior que vai editar um livro. Bom, vou tocar só o assunto, então. Em via de regras, corroborando a preocupação da Jaque, em via de regra, não necessariamente a própria psicografia, mas o processo de tu exercer a mediunidade exige duas coisas importantes, tá? Estudo e paciência. E aí ele relatou até nesse capítulo de muitas vezes as pessoas querem exercer a atividade sem o devido preparo, e por isso que eles caem nesse tipo de situação. E aí também vem a questão da importância, tanto das federativas quanto dos próprios regulamentos dos centros espíritas, de exercer a obrigação do estudo e do preparo para estar dentro de um trabalho mediúnico. Não só um trabalho mediúnico, mas um trabalho na casa, de não dar obrigações e oportunidades desproporcionais ao conhecimento e ao preparo daquele colega. Por que isso? Muitas vezes porque tu assumir um compromisso envolve tu ter um bom relacionamento interpessoal com os colegas do trabalho, isso é do convívio, muitas vezes exercer atividades de coordenação de grupo de estudo, participação de palestras, em alguma evangelização. Isso tudo exige um conhecimento prévio para que tu possa exercer isso dentro da visão da doutrina espírita. Então, a mesma coisa aí exercendo a mediunidade. Não pode ser jogado a um grupo de mediúnico simplesmente porque quer ou porque tu acha que está preparado, sem o devido conhecimento, um bom convívio com os membros da atividade do centro em geral, porque tu pode, de alguma forma, por gostar ou querer, acaba atropelando algumas etapas, um despreparo geral, pode culminar lá na frente em atrapalho do trabalho, né? Um isolamento daquele membro dentro do grupo ou uma distensão de uma harmonia que originalmente já existia naquele grupo mediúnico. E aí a importância do estudo e do preparo. E até ele relatou, né, que muitas vezes
por afã de querer desenvolver, se vinculam-se a espíritos não tão bons que estão ali, disponível para... vamos aproveitar esse cara aqui, vamos desviar ele do caminho, vamos aproveitar e vamos fazer o que ele quer, né? E a que custas isso? A Jaque comentou. Exatamente, de vincular muitas vezes espíritos que vão estar atrelados a você por o teu querer por muito tempo. E o quão difícil é depois trazer eles de volta, explicar a situação, convencê-los a não permanecer neste erro. E aí vem aquela questão ali. Ele até relatou ali no livro. Se esse processo é inicial, tu percebe a ação de um espírito não tão bom, querendo influenciar, tu busca o teu espírito protetor e pedir auxílio. Olha, mano, me ajuda aqui, né? Eu estou precisando de ajuda aqui, eu estou vendo que esse caminho não está bom, eu estou de alguma forma errando, mas é muito difícil a gente perceber, porque muitas vezes a gente se impressiona, né? Fica feliz, nossa, estou arrasando, estou começando a desenvolver mediunidade, então, e aí tu começa a se fascinar, a criar compreensões, até por sugestões, muitas vezes, desses espíritos, e aí tu começa a achar que tudo é mediunidade, ou tudo é misticismo, e aí tu cai no erro de cair em falsas verdades, né? Então, é só esse ponto, assim, e quanto a Celane comentou, aí envolve exatamente essa questão do preparo, da necessidade do estudo, porque só assim tu consegue discernir e compreender. É difícil, realmente. E aí, a gente está aqui em estudo todo domingo e vamos continuar ainda muito tempo, que é só esse discernimento que nos permite exatamente compreender. Então, até vou deixar para o Wilson ali, já eu colocar que teve essa colocação da Celane aqui de comunicações de espíritos inferiores colocados em livro, inclusive de Chico, tenho certeza. Daí o Wilson aborda aí já resolve a questão. Tem um ponto bem importante aqui, na questão 211, que diz: limitar-nos-emos aqui a dizer que, além da linguagem, podem considerar-se provas infalíveis da inferioridade dos espíritos todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita extravagante, irregular, intencionalmente torturada, de exageradas dimensões, apresentando formas ridículas e desusadas. Primeiro, a linguagem. Qual é a linguagem que o espírito que se comunica, neste caso da psicografia mecânica, está utilizando? É compatível com a linguagem de um espírito superior? É compatível com a linguagem que se conhece da personagem que ele diz ser? Tudo isso tem que ser levado em conta. E depois os outros caracteres aqui, ridículos, mencionados, aí fica evidente que não se trata de um espírito superior. Quanto à questão da psicografia não ser apenas de espíritos superiores, a gente sempre olha a obra. Ela é a autoria de quem? Espírito lá, André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Aí ele relata alguns fatos, alguns acontecimentos, e pode, eventualmente, até reproduzir a linguagem, claro, adaptada, de um espírito que esteja em estudo, por exemplo. Mas sempre tem um responsável. Tu não vai ler uma obra toda ditada por um espírito inferior. Qual é o proveito que teria disso? Podia ser para estudo, mas não para publicar para o público em geral, que não tem conhecimento, que, como aqui foi dito, às vezes aceita como verdade tudo que vem dos espíritos. Então tem que ter esses cuidados. Nós já estamos quase no final do tempo, né? Aqui eu anotei algumas coisas aqui. O Marino disse que o exercício tem que ser feito em grupos de pessoas experientes, porque eles devem, em tese, fazer uma análise imparcial. Mas o que é que se tem observado? Até o Lucas disse que não se deve colocar uma pessoa... Ele colocou, não pode ser jogado a um grupo mediúnico sem estar preparado. Ou seja, às vezes no afã de aumentar o número das pessoas integrantes do grupo, ou de receber mais mensagens quando o grupo se torna não muito produtivo nas questões das mensagens, né? Porque parece que o grupo só está sendo útil quando recebe mensagem. Não se tem noção do trabalho que é realizado pelas vibrações
pelos espíritos presentes, pelas emanações mentais dos que estão ali. Muitas vezes um médium que nunca deu passagem, que nunca falou, que não psicografa, está sendo mais bem utilizado pelo seu amor, pela sua boa vontade, pelas suas faculdades de doação das suas energias, do que outro que se manifesta. Então não tem que se ficar preocupado, eu preciso de um médium aqui. E às vezes ele traz uma mensagem duvidosa e por medo de melindrar a pessoa, não fazemos análise. Aí essa pessoa não está devidamente preparada. Imagine se Divaldo Pereira Franco se ofendesse porque foi orientado a destruir um trabalho bastante longo de psicografia, o tempo que ele dedicou. Mas eu perdi minha vida. Ele teria feito o trabalho que está fazendo? Então são questões para nós reflexionarmos. E como disse o Lucas, depende do estudo. Seria importantíssimo que as pessoas, pelo menos da nossa casa, tem pessoas de fora aqui que estão participando, e quanto mais pessoas pudessem participar de grupos semelhantes ao nosso e não do nosso. Se acham que o nosso não tem competência, tem vários outros aí, com pessoas já reconhecidamente competentes para tratar desse assunto. A Federação Espírita fornece alguns canais de estudo também, para que as pessoas que pretendam ou que já estão em grupos de estudos, fiquem mais bem preparadas para essa tarefa. Sejam elas psicógrafas, sejam psicofônicas, ou simplesmente pessoas que integram o grupo dando reforço. E a questão Chegamos numa conclusão que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar para aprender mais. Mas o bom é que a gente vai pegar gosto cada vez mais pela leitura, então pelo estudo, isso aí que faz com que a gente avance sempre. E assim, a questão de comunicações de espíritos inferiores e superiores. Pegar o livro Céu e Inferno, nós vamos dividir que metade é cada um. Então, mas o que é? É uma instrução. Ela não é, ela tem um fim útil e ali uma explicação. É assim como quem vai explicar, digamos, ao aluno o que é errado, o que não deve fazer, o porquê. Aquele que vai orientar sobre, digamos, o malefício do uso da droga, vamos dizer. Ele pode botar o exemplo e mostrar a vivência de alguém que teve como exemplo para mostrar o resultado que dá. Normalmente vem aquele espírito inferior e faz e tudo, mas ele mostra a consequência daquilo ali, a desgraça que ele está passando ou que passa por causa. Então, ele tem uma supervisão, como eu disse, e tem um fim útil. Ele está nos dando apenas um exemplo, porque não é jogada dele, um espírito inferior chega e diz o que ele quer e fica como verdade. Daí, não pode. Não, ele disse o que ele quer, ele falou como ele entendia, mas depois vem a explicação do engano dele, que aquele engano de agir daquele jeito, por que está. Então, daí não é simplesmente, está no livro, sim, mas ali geralmente está no livro para dizer, isso aqui não vai dar bom resultado, não siga por esse caminho. Temos um exemplo nas reuniões mediúnicas, quantos exemplos de vida a gente tem ali para nos ensinar o que não fazer. Nós vemos ver no final tem um mentor dizendo o que nós fazer, mas a maioria vem para nos dizer o que não fazer. Aqueles sofredores que vêm ali, que nós estamos ajudando, eles vêm nos ajudar a nos mostrar o caminho que nós não devemos seguir. É uma lição que nós temos todas as semanas quem participa. Então, exatamente 10 horas. Só um momento, um pouquinho. Só uma coisa que inclusive nessa última quarta-feira, um espírito ele estava sofrendo e pediu para não cometerem os mesmos erros que ele cometeu. Isso aí serviu de lição para nós, para a gente refletir, né? Então, é chegado o momento de nós encerrarmos o nosso estudo. Espero que tenha ficado uma vontade aí de quero mais, de voltar a reler, porque olha o que a gente estudou aqui, a gente não
é um básico, então a meditação espírita, aquela de tu ler, refletir sobre o que leu, a gente digerir bem o conhecimento aqui é muito importante, e assim, então, como a gente é médium 24 horas por dia, é interessante a gente entender os mecanismos aqui. Para mecanismo, tem o livro Mecanismo da Mediunidade, estamos estudando agora, quinta-feira, convido a todos, encarecidamente, que, olha, eu tenho aprendido muito nessas quintas-feiras, aqui está sendo muito valioso, gostaria de vê-los conosco lá. Então, agora para o encerramento. Alguém se sente que está com vontade de fazer essa prece inspirado? E gostaria de fazer essa prece de encerramento hoje? Podemos fazer. Ó, o Lucas se manifestou lá. Não, pode, Wilson, fica à vontade. Tá bom. Vamos sintonizar o quanto pudermos nas frequências vibracionais harmoniosas que nos vêm da espiritualidade superior, que nos estimulam a avançar na jornada evolutiva, enfrentando as dificuldades inerentes da nossa inferioridade, das quais não podemos fugir, nos dando as forças de que necessitamos e fortalecendo em nós a vontade, que é o que precisamos, do que precisamos. Para fazermos esse trabalho de reforma íntima, que tanto nos concitam os espíritos superiores, e nos alertou já Jesus, dizendo que precisamos sermos vigilantes, mantermos a fé, estarmos atentos àquilo que fazemos diariamente, porque nos disse uma vez que é preciso jejum e oração. Oração para mantermos-nos em contato com as entidades superiores, para reflexionarmos sobre o que estamos fazendo da vida. E jejum dos apetites mais grosseiros, não aquele da carne, simplesmente da gula, mas dos instintos inferiores. Pedimos a Deus que abençoe este grupo de estudo, que abençoe o trabalho de todos que nele estamos integrados e que nos mantenha firme no propósito de aprender para melhor trabalhar na seara de Jesus. Que abençoe todos os integrantes que hoje não puderam participar por questões diversas, que eles possam estar conosco nos próximos encontros. E que sempre que houver oportunidade, possamos utilizar da melhor forma o tempo que nos é disponibilizado. E assim, com essas rogativas e pelos agradecimentos já feitos, encerramos mais um encontro de estudo virtual. Que assim seja. Bom domingo a todos. Bom domingo, pessoal. Boa semana a todos. Tudo bem? Até mais, pessoal. Deus abençoe. Bom domingo. Abraço, amor. Tchauzinho.